Caros irmãos, muito bom dia, sejam bem-vindos a essa nossa confraternização semanal aqui, realizada toda terça-feira, às 8 horas da manhã, nosso Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, hoje na semana de número 16, é isso? Não marquei, eu acho que é. Deixa eu ver, eu acho que é 16. Eu acho que é. Eu acho que é 16. Acho que sim. Bom, o que importa é que nós estamos aqui, né? Dia 27 de abril, última terça-feira de abril, já estamos entrando em maio daqui a pouquinho. Duas boas-vindas a todos, desejando que possam estar aí dentro de uma excelente qualidade em todos os aspectos aí, fisicamente, mentalmente, todos possam estar bem, para que juntos a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, não necessariamente para que nos tornemos religiosos, mas sim para que aprendamos os caminhos que nos levarão ao entendimento e à felicidade, consequentemente. Daqui a pouquinho vamos dar um alôzinho para todo mundo que está aqui. Deixo o meu bom dia, meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão a todos vocês. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia a vocês que fortalecem esse estudo conosco, pessoas aqui interessadas não só na doutrina espírita, como também em conhecer a própria alma, caminhar de uma maneira mais feliz, mais leve. É com muito prazer que a gente faz esse estudo e eu agradeço cada coração aí presente conosco, que Jesus possa abençoar o seu lar e sua mente. Uma coisa que eu gosto muito desse nosso evangelho é que a gente tem essa musiquinha que a gente faz desde quando a gente começou o evangelho, lá em 2016. Então, eu vou pôr aqui, eu estou no alto-falantinho aqui do notebook, vamos ver se vocês conseguem ouvir, ó. Eu vou pôr mais alto aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu pôr mais alto aqui para todo mundo ouvir. Peraí. Aqui, ó. Uma musiquinha gostosa, eu adoro essa música. Não é boa? Não é boa demais? Dá uma harmonia, dá uma paz. Esse violino aqui, ai meu Deus do céu. É uma delícia. Então, nesse clima de confraternização, a gente dá aqui o bom dia pontual que a gente gosta de fazer toda semana. E eu percebo que hoje nós estamos com um número mais reduzido aqui de pessoas. E você sabe que tem um lance interessante sobre isso? Eu acho que quando diminui a quantidade de pessoas que assistem a gente é porque as pessoas estão, sim, a maioria delas está trabalhando, está correndo atrás da vida, né? Então tem um lance bom nisso, você quer saber, viu? É sinal que a vida está fluindo. Muita gente não está assim, vamos dizer assim, tem muita gente que procura às vezes mais o evangelho e tudo mais quando está mais desesperado, né? Então, se tem pouca gente hoje, é sinal que aqueles que não estão aqui estão com outros afazeres que a gente considera muito louváveis aí, a gente não ficamos felizes porque as pessoas não estão aqui, não é isso. Mas assim, ficamos felizes de imaginar que as pessoas que não estão aqui estão trabalhando, estão estudando, estão correndo atrás da vida. Então, os que ficaram também não são os desesperados, são pois os que realmente gostam de estudar. Pois é, e aqueles que aqui estão, a gente fica mais entusiasmado ainda de ver que são aqueles, não digo que os outros não são, mas assim, os que estão aqui são os comprometidos mesmo, sabe? Então, com certeza, muita gente vai falar assim, então eu não estava porque eu estava fazendo isso, fui levar um parente no médico, fui trabalhar e tal. Então tá tudo certo, gente. E não é fácil. A gente entende que essa disciplina de estar aqui toda terça pela manhã, eu e você, André, assumiu como um trabalho. Agora, quem não tem esse compromisso, é mais difícil entrar mesmo, gente. Eu falo por mim, que às vezes eu me programo e falo, nossa, que nem o Rossandro está com estudo domingo pela manhã, não sei se vocês conhecem o Rossandro Klinde. Não é nem um estudo da doutrina, é um estudo de psicologia. Aí eu penso assim, eu vou entrar lá. Aí chega domingo de manhã, a gente esquece. Não, e terça-feira ainda de manhã, a maioria do pessoal está trabalhando, né? Então a gente entende quem não está aqui e a gente agradece muito você que está aqui. Gente, vamos então para a nossa oração inicial aqui. E lembrando, se você puder colocar o seu copo com água para ser fluidificada. E enquanto a Estela dá os seus recadinhos aqui finais. A Rosimeire Otávio avisou que a filhinha dela, a Kênia, está indo para a creche. Fiquei curiosa de saber, fala a cidade que você é, Rosimeire. E eu faço assim também, quando eu deixo as meninas na escola, eu sempre abençoo a creche, os professores. Eu como pedagoga, sei a luta que é, às vezes, a mãe não ser parceiro da escola em todos os sentidos, sabe? Sempre reclamar que as professoras fazem menos, o que a escola é isso e aquilo.
Aí cria uma barreira muito forte, né? Que tadinha, às vezes até a criança sofre. Que a Kênia hoje tenha um dia iluminado, um pitiquinho indo para a creche, né, Luciano? É aquela coisa, né? Eles ficam ansiosos e dá tudo certo no final. Vamos lá, então, colocar nosso copinho de água frutificar. Se vocês quiserem, até o final, também na oração do Oceander. Vamos pedir ao nosso mestre a permissão de estar aqui. Amado mestre Jesus, querido irmão que nos acompanha nessa jornada, nos guiando, deixou o seu exemplo para seguirmos o máximo de amor possível que temos no nosso coração. Viemos aqui alcançar mais virtudes, mais amor, para poder ser assim mais feliz. Mestre, abençoe esse nosso estudo, enviando seus benfeitores, que nesse momento nós já sentimos a presença deles em nosso lar, para que eles possam nos intuir, conduzindo as palavras necessárias ao nosso coração, as que não necessitamos, às vezes nem escutamos direito, mas as que precisamos, que eles possam nos dar um chacoalho no momento certo. Muito obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estudar o seu Evangelho com essa tecnologia que alcança tantas pessoas e vários corações aqui ligados. Permite que possamos estar juntos. Abençoe cada lar, Senhor, nesse momento que tem aflição, que está com algum ente querido doente, amigo, pessoas internadas que passam pela nossa mente nesse momento, pessoas que desencarnaram, famílias que estão vivendo luto e também, Senhor, famílias que estão cheias de esperança, que já estão se recuperando dos tombos dessa prova gigante e famílias que estão felizes já. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, companhia de encarnados e desencarnados aqui agora. Que assim seja. E vamos à leitura prévia do nosso evangelho. Eu acordei com isso na cabeça hoje, com essa trovinha, eu só não sabia onde estava, mas eu achei. Eu adoro esse livro aqui, gente. Inclusive, eu vou ficar com ele ali na minha mesa, não vou tirar mais. É Chão de Flores. E eu tava na cabeça que ele era a versão bolso, mas não é, ele é grande. E é do jeitinho que eu e o Reinaldo gostam, Luciana, você vai perceber. Ô, Rei, aumenta a antena aí, Rei, olha só. No livro Chão de Flores, Espíritos Diversos, o livro inteiro escrito em trovas. Olha, antigamente, para vocês terem ideia, o capricho que era eles fazerem isso daqui, e o livro ser impresso em verde e não em preto e branco, porque esse raminho aqui de flor é verde. Esse livro devia ser caro antigamente. Olha lá que bonitinha a capinha dele, ó. Velhinho! É tudo livro novo que a gente tem, viu? Nós só livro novo. É tudo aqui. Livro desencarnando, mas tem um tesouro dentro de cada um. Tem livro que é mais velho que eu aqui, viu? Será? É difícil, mas tem. Faz isso não, mano. Olha aqui, ó. Do livro Chão de Flores, Espíritos Diversos, eu trago a mensagem de Lucano Reis, que se chama Câmbio da Alma, que vai fazer uma ligação com o que a gente vai conversar hoje. Toda pessoa no mundo, no caminho a que se entrega, é tão rica do que dá, quanto é pobre do que nega. Eita! Doeu, hein? Essa doeu. E a Rosane Cruz Lira disse que queria esse livro, que ela já leu em PDF. Ah, legal, compra, né? Mesmo. Às vezes acha no sebo virtual. Sabe onde você encontra? Uma dica para todo mundo aí, tem um site, chama Estante Virtual. Então é www.estantevirtual.com.br. A Livraria Espírita da USA também, Rio Preto, está entregando novo. Sim, para quem é aqui de Rio Preto, agora para quem está no Brasil, quer comprar um livro mais barato, usadinho, você entra nesse Estante Virtual, que é uma reunião, é como se fosse um mercado livre de sebos do Brasil inteiro. Então, o Estante Virtual não é uma empresa só, ele é uma reunião de vários sebos do Brasil todo. Então, o pessoal que tem um sebo, por exemplo, lá em Oswaldo Cruz, lá em Ibirá, um sebo lá em Tramandaí, um sebo lá então, fica fácil achar o título. Então, as pessoas se cadastram lá, os donos do sebo, nesse site, chama Estante Virtual, e anunciam os livros. Então, tem milhares de livros lá, milhares. Livros, inclusive, lançamento. Tem gente que compra um livro, lê no lançamento, daí uma semana que terminou de ler, já anuncia para vender. Livro novinho. Então, fica a dica aí,
para você comprar nesse estande. Eu comprei vários livros já usados, seminovos, livros novos também tem lá. É muito legal, vale a pena. Não estou ganhando nenhuma propaganda, não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda para eles, não. É porque realmente vale a pena, é muito legal. É um mercado livre dos livros. Pronto, vocês vão entender. Bom, hoje, como está aqui o título, aqui, ó, nosso Evangelho na Rede, número 16, penso que. Ah, é 16? É o 16. Você falou 15? Então É. anota aí que é 16. Eu que errei. Capítulo 2 desse livro aqui, que nós estamos aqui, comido aqui embaixo, aqui, ó, pelo Kiko, nossa calopsita. Tem a versão aqui reduzida. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 2. O capítulo se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. No item 8, é uma instrução aqui divina. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, ditado por uma rainha de França, em Havre, 1863. E o Reinaldo acabou de colocar o texto aqui que a Estela leu, do Câmbio da Alma. Gostou, Vou até colocar. Ei, Reinaldo, olha lá. Gostou, né? O rei é fã de trovinha e ele está sempre pesquisando aí, ele guarda, ele memoriza, né, rei? O rei é nosso braço direito aqui, nosso irmão. Valeu, rei. Vamos lá, gente. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! Que desilusão! E que humilhação! Quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos, e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste, e que lhes podiam abrir as portas dessa jornada, aliás, dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. E vamos ao comentário da Estela. Nossa, é interessante que quando nós não tiramos o espírito da letra, pode ser que essa passagem do Evangelho a gente deixa realmente passar por conta de não termos um título aqui na Terra, não... Chão de Flores. Chão de Flores. Estão perguntando o nome do livro, que a Vitória Costa está perguntando. A Vitória, inteirinho, em trovinha assim pequena, é lindo. Chão de Flores, com espíritos diversos, do Chico Xavier. Deixa eu beber um pouquinho de água. Aí, por eu não ter um título na Terra, eu acredito que essa lição possa não servir. Afinal, eu não tenho nada para passar por cima das pessoas, mas às vezes a gente tem, e às vezes a gente passa.
Por exemplo, quando você tem uma informação, como é que você passa isso para as pessoas? Será que a gente não está passando como um rei, uma rainha? Esses dias eu e o Oceano foi caminhar e estava uma temperatura agradável, era 4 horas da tarde aqui em Rio Preto, mas estava uma delícia, porque geralmente em Rio Preto, 4 horas da tarde, você, como é que o pessoal fala? Frita um ovo no asfalto, né? Mas Frita e queima o ovo ainda. mas estava uma delícia. Aí a gente foi passear com os cachorros e com as meninas, né? Uma senhora parou a gente e falou assim: só absurdo o que vocês estão fazendo, passeando com esses cachorros esse horário. Eu acho que ela condicionou na cabeça dela o horário, porque o horário realmente não é um horário de passear com cachorro, mas aquele dia estava muito fresquinha. E a gente olhou para ela e ficou assim, sem entender. A informação é válida, mas a maneira com que ela passou, ali ela foi uma rainha. Porque nós pensamos assim, eu não piso em cima de ninguém, imagina eu ter súdito, não tem ninguém que me serve. Mas nós ordenamos o tempo todo. Você vai em uma loja de calçado, você nunca vai acima de R$ 50, mas tem um dia que você separou uns R$ 100 e você fala, hoje eu compro Hoje eu tô com aquela sandália. a bala na agulha hoje. Aí você já entra na loja com aquele nariz assim, né? O vendedor que corre atrás de mim. É tão interessante, gente. Nós somos reis e rainhas o tempo todo. Aí, coitado do vendedor, te aborda. Às vezes você tá com R$ 100, mas não tá com muito humor. Você vê, eu tô falando R$ 100, eu não sei vocês. Mas eu vou comprar um detergente no mercado. Aí eu falo, vou trocar essa nota de 100. Eu volto quase sem nada, porque aí você vai comprar um detergente, aí você pega um negocinho, outro negocinho, né? R$ 100 foi embora. Mas existem pessoas que com R$ 100 encarnam a rainha e o rei. Estão entendendo como isso é sutil? Eu não preciso ter o título realmente de rainha, eu tenho ele dentro de mim. Mas pode ver, Estela, eu sou humilde, eu me visto humilde, eu como humilde, minha casa é humilde, isso é simplicidade. É falta de recurso, falta de dinheiro às vezes. Humildade é dentro da pessoa. Nós fazíamos um trabalho de voluntário para levar comida a moradores de rua, mas nós levávamos o café da manhã todo domingo. Fizemos isso uns 2 anos e meio, né? Oi. Existia ali pessoas que estavam naquela condição e você viu um rei dentro da pessoa. Tem um amigo nosso, certa vez, que quis experimentar, fazer uma experiência, né? O pessoal, eu posso ir? Eu quero ir uma vez só para ver qual é, porque eu tenho muito preconceito com esse pessoal aí, né? De rua, então eu quero ver. E aí, até a metade do trabalho, ele gostou muito, ele ficou empolgado, porque a gente ia, perguntava se podia fazer uma oração em algumas rodinhas, uns gostavam muito, outros não queriam. E aí teve uma situação que a gente já era acostumado, que era um morador ali que ele sentava e fazia assim pra gente, tipo assim, o que você quer? Sempre, era todo domingo ele fazia a mesma coisa, a gente falava assim, quer um cafezinho? A gente tinha café, leite e pão com manteiga, né? Era o que a gente levava. Se tá servido um cafezinho, ele falou assim, o que vocês passaram nesse pão aí? Aí passamos margarina. Não como margarina, dá só um café preto. Mas assim, você percebia a arrogância de um rei ali dentro, sabe? Não que a gente quer ali, muito obrigada, mas o jeito que ele conversava com a gente. Aí a gente servia o cafezinho para ele e a gente agradecia. Obrigado, valeu aí, tchau. Ele não respondia nada, não. Eu acho que ele falava assim, vai embora, súditos. O meu amigo ficou impressionado. Ele já tinha falado que ele não ia voltar mais. Mas ele falou, gente, olha, não sei como que vocês encaram isso, não. Olha lá o cara. Ele fez vocês irem até lá, todo mundo vinha, mas ele ficava sentado e de longe perguntando, o que vocês têm aí, sabe? E essa dificuldade, como diz aqui no final do Evangelho, ora por essas pessoas. Porque eles, independente de estar em situação de rua, se é o cara dos R$ 100 para comprar um sapato, ele vai passar um perrengue, porque se ele tratou as pessoas assim o tempo todo como súditos, essa senhora naquele dia constrangeu a gente com a informação dela de vocês não podem fazer isso com o cachorro, sair esse horário para passear. Você também não pode falar com as pessoas desse jeito. Sabe? Abordar as pessoas com essa arrogância. Porque quando você tem uma informação na mão, às vezes você vira um rei, uma rainha. Então você tem um dinheirinho. Eu lembro mais de conhecimento. Um pouco mais de conhecimento. Eu lembro de um amigo meu,
Ele namorou uma pessoa que fez parte da minha família há muito tempo. Não posso falar nome aqui, mas ele era muito engraçado, gente. Ele ia comprar um cachorro-quente. Imagina, hoje, quanto é um cachorro-quente hoje? R$10,90? 10 reais. 10 conto. Ele ia comprar um cachorro-quente, aí a pessoa lá tá lá fazendo aqueles tradicionais lanchinhos, né? Ele encostava na pessoa e falava assim, ó. Aquele carrinho de cachorro-quente. Corta a salsicha no meio, que eu não gosto de salsicha inteira. O cara corta, né? Assim, não. Um fiozinho só de mostarda. Um fiozinho tá excelente. Ó, a maionese você passa assim, só do lado que não vai a salsicha. Prensa ele um pouquinho. Eu tô falando aqui o que vai no cachorro-quente de Rio Preto, gente. Aí ele ficava mandando, aquele cachorro-quente deveria custar uns R$100, de tanto que ele enchia o saco do cara do lanchinho. E chegava a ser... Aí ele virava piada no grupo, porque ele era assim, a gente brincava que ele era assim, super exigente, e ele não entendia que isso era uma brincadeira, mas era às vezes assim, pô, cara, tô sendo um rei, vou ali comprar o cachorro-quente, né? Coloca a coroa com R$10 e faz o súdito ficar obedecendo ali. Aí o homem fazia, né? Com a maior paciência. Então, nisso a gente também, como dizia o nosso querido Alcântara, né? Você dá oportunidade para as outras pessoas subirem degraus. Porque se você não exercitar a paciência, não exercitar as virtudes aí, você não vai adquirir elas. Então, esse meu amigo, ele dava suporte para o tiozinho do cachorro-quente subir degraus de paciência e tolerância. Subia. Então, percebam que o tempo todo, aqui foi uma rainha que veio dizer que ela ficou muito triste que a coroa dela nem foi dentro do caixão. No caixão já começou a danadeira dela. Como você vai para o caixão? Como eu vou? Meu Deus do céu, eu tratei as pessoas mal. Contrato uma pessoa para fazer limpeza em casa, a pessoa vai andando, eu vou atrás assim, ó. Nossa, isso não é ser rainha? Que é isso, então? Você vai... Hoje em dia a gente está bem, com muitas restrições, mas eu não posso falar nesse momento como se eu estivesse vivendo o Covid. Vamos falar como daqui a pouco. Isso é uma mínima parte da nossa história aqui nessa encarnação. Eu estou com 42 anos, 41, vou fazer 42. Nossa, tá um rolo, hein, Luciano? Né? Acho que eu vou fazer 42 em agosto, agora você imagina. Perdeu até as contas. Eu acho que é. Ó. E aí, imagina, eu tenho mais uns 40 anos para viver. E se Deus quiser, a pandemia vai ser isso daqui da minha história. Então, o que vai acontecer? Eu vou em muitos restaurantes, se Deus quiser, eu vou ter dinheiro para ir. E aí o garçom vem me servir. Será que ele está servindo uma rainha? Porque eu já vi cada cena. Isso. O que são as cenas da sua vida? Você encarnou, veio um livro em branco. Para você encher ele de cena. E as cenas da minha vida vai ser assim, olha, a Estela vai lá no Ailuz e faz, o pessoal faz caridade. Eu vou lá, eu pego os mantimentos, levo pro pessoal, falo do evangelho bonito. Na hora que eu sento no restaurante, eu mostro quem eu sou de verdade. Não cumprimento o garçom, que tá ali perguntando para mim o que eu quero comer, o que eu não quero. Na hora que ele vem, ele traz um suco, alguma coisa que não tá gelado do jeito que a rainha queria. Eu falo, faz favor, cadê o seu chefe, o gerente? Eu pedi com gelo. Gente, essas cenas que realmente mostram quem você é. Você tá em uma roda de conversa, a pessoa fala uma palavra errada, na hora baixa a rainha, porque é rei, rainha, não é só com dinheiro, com aquisições, com títulos, é com conhecimento também. Na hora você corrige a pessoa na frente de todo mundo. Poderia ter chamado no particular, olha, isso ainda exige coragem. Você falar para uma pessoa que você gosta tanto, que a pessoa fala assim, que seja isso, que seja aquilo, aí você sabe que seja errado. Você vai corrigir ela em roda? Ou você vai corrigir? Às vezes deixa falando. Eu amo tanto essa pessoa, não faz diferença nenhuma. Você não entendeu o que ela fala, seja? Como dizia o seu Ocábio, amigo meu, fala bem quem se faz entender. Se a pessoa fala problema, você não entendeu o que é problema? Então tem muitos reis e rainhas aí da língua portuguesa, tem. Imagina, meu Deus, olha o jeito que essa mulher fala, ela fala veve problema, não é veve, é vive. O que tem? Não, mas eu não suporto. Por que você não suporta? Por que dói o seu ouvido? Porque existe uma rainha aí dentro.
uma rainha do intelecto. Existe um rei da cultura. Nossa, eu não suporto que a pessoa fala coisa errada perto de mim. Então, às vezes, eu leio essa lição e penso assim, não, para rei é aquele que tem um negócio aqui, porque aí eu não pego o espírito da letra. É a coroa e a túnica, que fala, Luciano? É, né? Aquele roupão de rei, de rainha. Eu acho que é túnica. E, na verdade, eu sou rei e rainha varrendo uma calçada. Estou varrendo a calçada ali, uma pessoa fala uma coisa errada, eu pá. Eu vou dar uma informação, eu pá. Eu vou comprar um picolé do sorveteiro na rua, eu pá. Então, nós temos que prestar atenção nesses movimentos, porque essas pequenas cenas vão mostrar quantas vezes você foi rei e rainha na vida. E aí, na hora que eu desencarno, eu vou ter o mesmo pesar que essa senhora que passou para nós essa informação. Aquelas pessoas, aquele sorveteiro que eu humilhei por causa do troco, porque o coitado outro dia, eu vi uma situação assim, na praia eu vi. Né? Falando de praia assim, né? Não fala de praia, não. Aquele sol, você sentado ali, só curtindo, o senhor passa para vender o sorvete, ele está trabalhando. Daí já tem que gerar um respeito dentro de mim, porque eu estou ali passeando. Então, dali eu tenho que pegar minha rainha, já enfiar no bolso e não deixar ela sair de jeito nenhum. Aí eu estou ali comprando, aí a senhora falou assim, do que o senhor tem? Não, o senhor não tem de chocolate? Mas como que um sorveteiro sai para vender e não tem sorvete de chocolate? Aí o coitado... Tipo assim, eu vendi tudo para uma família ali que tinha criança. Não, mas o senhor tem que buscar mais. Meu Deus! Tira essa rainha daqui. O tiozinho tentando explicar para ela que acabou o sorvete de chocolate, uma bendita de família comprou todo o sorvete de chocolate. E ela falou assim, mas é um absurdo. É como um pão não tivesse padaria, não tivesse pão na padaria. Gente, vamos prestar atenção quanto a gente é rei e rainha. Porque vai ser contabilizado e vai chorar depois. E aí, só para terminar, a trovinha que eu acredito que o Oceander vai falar, porque o meu não dá mais tempo, de Lucano Reis. Toda pessoa no mundo, no caminho é que se entrega. É tão rica do que dá, quanto é pobre do que nega. Pois é. Essa lição aí do Lucano. Lucano dos Reis, não é Luciano dos Reis, não, hein, gente? É Lucano mesmo. Olha só. Nós somos ricos do que damos. Será que nós estamos dando aí só patadas, né? Só imposição de reinado que é criado na nossa mente? Ou então, às vezes, a gente deixa vir à tona uma lembrança de vida passada que provavelmente, acho que todos nós já passamos por algum tipo de situação onde a gente tinha um poderio, às vezes não só de reinado, eu acho que não tiveram tantos reis no mundo assim, para falar que todos nós já fomos reis, né? Acredito que a grande maioria de nós não foi rei, mas será que nós já não nos consideramos reis, ou como diz aqui a rainha, a realeza terrena, né? Que é a rainha de França, uma rainha de França. Será que nós todos já não trouxemos uma realeza dentro do nosso poderio financeiro e hoje em dia, mais do que o financeiro, o poderio intelectual? Então o problema está assim. Ué, então quer dizer que eu não posso corrigir ninguém? Então, se eu vejo uma pessoa falando problema, eu não posso falar nada. Então, você pode, mas corrigir com fraternidade. O problema não está na correção. O problema está na maneira como a gente faz a correção. A dificuldade da gente compreender uma lição como essa é de descobrir que a realeza terrena aqui, ela só fica na terra mesmo. E a realeza divina é aquela daquela pessoa que sabe agir de uma maneira sempre com fraternidade. Então você pode ser uma pessoa de extrema fineza moral, de uma extrema fineza intelectual, de um requintado nome na sua família aí, como dizem, o sangue azul, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é você perder a humildade, o problema é a gente perder a humildade. E aí, olha que alerta interessante, essa rainha de França aqui, então, vem trazer um alerta para nós, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, eu cheguei aqui no mundo espiritual e eu descobri que todos os meus títulos, todas as minhas coroas, os ouros, os diamantes que eu carregava não serviram para nada. E aí eu observei que tinham pessoas que eram meus súditos, eram trabalhadores, operários, lavradores, pessoas que eu considerava que eram pessoas, assim, praticamente insignificantes. E eu vi que eles estavam acima de mim. Você imagina o constrangedor, uma pessoa que se considera melhor que a outra, em algum aspecto, chegar no mundo espiritual e descobrir que aquela pessoa que ela tratava com o maior desdém é alguém que vai ser o seu mentor ou o seu orientador. Ó, por favor, pode chegar aqui, viu, senhor Oceander, o senhor que era rei ali na Terra,
Pode chegar aqui que eu vou te apresentar a nossa colônia aqui espiritual, viu? Eu estou acostumado aqui, É o sorveteiro. O cara que era o sorveteiro vai guiar a gente às vezes. Então, essa lição é um choque de realidade. Hoje, quando eu me levantei, meu telefone tocou, né, para despertar. E interessante, tem vezes que a gente tem uns lances assim, que a gente recebe uma instrução, e a orientação que eu recebi para poder falar aqui hoje, que não é minha, com certeza, diz assim: um choque de realidade. É a informação do choque de realidade. Essa lição aqui é para nos mostrar que não vale nada do que você tem, do que você possui, do que você tem de intelecto. O que vale é o que você faz com isso. Então você pode ser um cara milionário, você pode ser muito intelectual, você pode ser o maior conhecedor de língua portuguesa que existe, sabe conjugar todos os verbos, falar todos os S's. Você pode fazer isso. O problema é como você utiliza isso. Como nós utilizamos o conhecimento e as capacidades que temos. Então a gente encontra aqui, por exemplo, vários amigos aqui que eu sei que têm uma intelectualidade grande, são pessoas que têm grande leitura, grande conhecimento literário, tem pessoas que são conhecedores não só de obras espíritas, mas de uma cultura geral, assim, extraordinária. Agora, a pergunta que nós devemos nos fazer, eu uso isso para poder me mostrar melhor que os outros? Se eu estou usando isso para poder demonstrar poderio de algum aspecto, seja ele qual for, esse poderio é uma ilusão transitória. Porque ele nos foi concedido, ou seja, Deus permite que você tenha intelectualidade, que você tenha dinheiro, para que você utilize isso para auxiliar os que não têm. O Evangelho trata mais adiante, como a gente já estudou ele, então a gente lembra de outras lições, né? O Evangelho trata claramente. Por que no mundo existem tantas pessoas diferentes? De níveis intelectuais, de níveis morais. É para que os maiores auxiliem os menores, os mais fortes auxiliem os mais fracos. E aí eu chego aqui, tenho a permissão divina para trazer uma grande bagagem de mérito meu, óbvio, de conquistas morais que eu vim fazendo ao longo dos milênios, onde, por exemplo, me dá uma capacidade de saber falar em público ou de saber conseguir armazenar as informações que eu aprendi ou relembrar elas com mais facilidade. Só que chega aqui, eu uso isso para poder espezinhar as pessoas. Tem até uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim: você menosprezar alguém é uma maneira muito covarde de se auto-engrandecer. Então, quando eu diminuo alguém, ou eu demonstro assim que você não sabe nada, você está aqui falando estrambo, problema, seja, menos. Minha avó falava estâmigo. Estâmigo, né? Então, se você usa isso para poder judiar do caixa do supermercado, meu caixa está ali, está ganhando o salário dele, não tem mais que obrigação de me servir. Eu não vou ficar pondo compras dentro da sacolinha, não. A pessoa aí que ponha. Eu já estou pagando. Já vi, lembra da moça que falava isso na novela? Eu estou pagando. A moça do Zorra Total, né? E eu estou pagando. Então, a Lady Kate lá. Quem que é a Lady Kate, gente? Né, ela era uma sátira, era muito bem sacada, né? Muito bem embolada. Porque era uma pessoa que era pobre, que não tinha nenhuma cultura, mas ela ganhou dinheiro. Não sei como, se ela ganhou algum prêmio, uma herança, sei lá. Eu estou pagando, é bem assim. E aí, como ela tinha, então, muito dinheiro, a Lady Kate falou, estou pagando. Lava meu pé aí, lambe meu pé aqui, beija minhas mãos aqui, ó, beija. Então, gente, nós precisamos nos desvencilhar daquele velho homem que tem em nós. E sabe quem que é esse velho homem? Não é nenhum homem humilde, não, tá? Porque é só a humildade que vai nos garantir aquisições morais. Nós precisamos urgentemente nos desvencilhar daquele homem prepotente, daquele homem arrogante, petulante. E vamos falar a verdade? Vamos assumir aqui entre nós aqui. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Então, talvez quem está nos assistindo aqui, a Síria está corrigindo aqui que a Lady Kate, o dinheiro era do senador. Então ela era esposa do senador, é isso? Eu não assistia muito, não, mas eu ouvia de vez em quando. Ela tinha um dinheiro lá, né? Ela era poderosa financeiramente. Então, vamos falar a verdade. Talvez aqui entre nós, vocês me desculpem aí, mas eu vou generalizar aqui. Talvez entre nós não tenha ninguém iluminado, sabe? Então, se não somos iluminados, é sinal que nós temos sombras ainda dentro de nós. Mas não é nem você que está falando isso, é o livro dos espíritos mesmo, a categoria terrena. É porque talvez, assim, a maioria do pessoal que está aqui nos assistindo já não faz mais essas coisas. Então, vocês me perdoem que a lição não é para vocês. Mas eu vou falar para mim, que ainda tem muita sombra dentro de mim,
de mim eu posso falar à vontade, posso meter o pau, é minha vontade, né? Até caiu os cabelos. Gente, isso são sutilezas, como a Estela bem disse no início, que a gente não percebe que a gente faz no dia a dia. Então, observe cada passo que você dá no seu dia a dia. Faça uma autoanálise. Assim, né? Ou então observa assim, o que a gente anda pensando. Quando a gente tá andando por aí, a gente pensa mal de alguém, lá, um idiota no trânsito, tá lá, uma besta ali, não sei o quê. Isso tudo é prepotência, isso tudo é uma atitude de nobreza, né? Aquela nobreza que a gente pensa que a gente tem e que a gente não sabe utilizar bem. Você pode ser nobre, você pode ser endinheirado, você pode ser poderoso, você pode ser extremamente intelectualizado, você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Mas use isso com sabedoria. Auxilie as pessoas que não têm esse mesmo adiantamento. Porque senão, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais distantes de um mundo de regeneração. Nós buscamos muito, eu quero entrar no mundo de regeneração, Chico Xavier, que 2018 e em diante ia ter um mundo regenerado. Vocês perceberam que a regeneração não é o que a gente imaginava? Vocês estão percebendo que essa pandemia faz parte do mundo de regeneração? E que regeneração não significa paraíso? Não significa. Obviamente que eu sei, nós sabemos que depois de uma dificuldade como essa que nós estamos passando, vem um período de calmaria, um período de grande abrangência, de progresso, de todas as ordens, intelectual, material, científico. Virão novos e bons dias para nós. Então, nós que estamos aqui resistindo dia a dia, lutando contra esse vírus, pouco a pouco, vencendo, estamos sobrevivendo, estamos ficando aqui, nós vamos experimentar dias de tranquilidade, de mar calmo. Vai acontecer isso para todos nós. Agora, a pergunta crucial é: como que eu vou me portar num mundo de mais calmaria? Porque assim, porque por enquanto nós estamos sendo esmagados, né? Todo mundo está se sentindo espremido, não tá? Eu às vezes me sinto assim, tô eu aqui, eu sinto que tem uma mão fazendo assim, me esmagando assim, ó. O que eu digo isso não é nem a parte física, é a parte intelectual, moral mesmo. Esse clima que está o mundo, essa dificuldade coletiva. E a gente me falando todo dia que tá um parente entubado, o outro morreu, o outro acabou de desencarnar, o outro teve um problema na aorta e desencarnou, o outro tá com câncer. Dengue. Bom, dengue até que mata menos, mas também tem casos raros aí, mas tem gente morrendo de dengue, mas enfim, tem muita gente doente, desesperada, desempregada, negócio fechando. Então a questão é, daqui uns dias, isso tudo vai passar. A vida vai voltar ao novo normal, né? Nós vamos sair melhores desse momento crítico que nós estamos vivendo? Nós vamos carregar ainda essa realeza dentro de nós? Porque vocês viram ali, a recomendação é: meus irmãos, por favor, olha, lembre-se, não escolha o caminho das flores, ela diz ali. Escolha o caminho da dificuldade, que a dificuldade te modela. Esse aperto, como eu disse aqui, que nós estamos sentindo agora, ele está nos fortalecendo, porque quem está escolhendo o caminho das flores não está progredindo. Quem você foi na outra encarnação? Olha, como dizia o Chico Xavier, uma mulher chegou para ele e falou assim: Chico, eu vim aqui para você me confirmar. Eu fiquei sabendo que na outra encarnação eu fui uma rainha, uma condessa, não sei da onde lá. Você acha que é verdade, Chico? O Chico respondeu assim: é verdade sim, minha filha, é verdade, viu? É verdade, você está aqui encarnada, né? Porque as lavadeiras estão todas no céu. Então essa é uma clara demonstração que o Chico dizia assim: quem está aqui nesse mundo, boa coisa não foi ou não fez. Porque as lavadeiras, as pessoas simples, de bom coração, as pessoas mais humildes, estão todas no céu. Disse o Chico, é lógico que é uma figura ilustrativa, né? Mas querendo dizer o seguinte: olha, você deve ter sido mesmo uma realeza. Aliás, entre nós aqui, é difícil alguém que não foi realeza ou então que não se sentia uma realeza. Porque você, como a Estela bem disse, você encontra pessoas que estão numa extrema miséria, mas se sentem reis, se sentem nobres, né? Que não aceitam ser corrigidos, que não aceitam nenhum tipo de intervenção, que se acham assim: ninguém fala comigo desse tom e não sei o quê. Então isso tudo demonstra pequenez moral. Ainda bem que teve uma rainha que desencarnou e teve a capacidade de trazer uma comunicação para Kardec lá, 1863, isso, lá em Havre. Que bênção essa rainha trazer para nós essa informação, hein? Contando para nós o seu constrangimento de chegar no mundo espiritual e se deparar com figuras que ela considerava irrelevantes,
descobrir que são pessoas nobres de coração. E como bem disse o Espírito Emmanuel, através do Chico, muitos dos nobres conhecidos na terra são meros desconhecidos aqui no céu. E muitos dos maravilhosos e conhecidíssimos aqui no mundo espiritual são aqueles que passaram despercebidos aí na terra, né? E às vezes esses que passam despercebidos é aquele senhorzinho que você conhece, que é muito simpático aí perto do seu bairro, que passa na frente da sua casa e cumprimenta todo mundo com um sorriso. Aquele que cata reciclado, sabe? Ou aquele lixeiro que trabalha sorrindo. Aqui em Rio Preto tem um lixeiro que passa em frente de casa aqui, um dos, né, daqueles que trabalham com caminhão de coleta, ele está sempre assoviando ou cantando. Isso, gente, isso aí é uma leveza de espírito, é uma nobreza. O cara pega lixo cantando e vai correndo e cantando e assovia para os cachorros e brinca, cumprimenta, dá bom dia. Quando às vezes eles vêm de manhã coletar lixo, o cara dá bom dia para todo mundo. Imagina um cara desse, quem que é um cara desse no mundo espiritual? Às vezes é um espírito nobre, grandioso, que veio aqui trabalhar num serviço um pouco mais humilde, mas para poder potencializar a sua grandeza espiritual. Então, meus amigos, vamos fazer essa diferenciação. Grandeza mundana não significa grandeza espiritual. Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é justamente por essas questões. Esse orgulho, esse poderio, essa falsa sensação de superioridade torna a pessoa distante dos valores que vão realmente engrandecer ela no mundo espiritual. Estamos aqui numa missão. Não sabemos quanto tempo estaremos aqui ainda. Como a gente sempre repete aqui. Não sabe, ninguém pode aqui dizer que vai estar aqui encarnado amanhã. Ninguém pode afirmar isso com certeza. Nós não sabemos. Nós até desejamos isso. Imaginamos que pela probabilidade e tudo mais, a gente tem uma chance, quem é mais jovem, de permanecer aqui mais tempo. Porém, quem está hoje aí com 80 anos pode viver mais 20. Quem está hoje com 20 anos de idade pode viver só até semana que vem. Não tem uma explicação lógica assim, sabe? Acho que tem alguém me ligando aqui, eu vou desligar aqui. Alguém fazendo ligação para mim via Facebook, eu já desativei aqui. Então, meus amigos, são lições como essa que nós temos que nos considerar o tempo inteiro. Como eu vou ligar para alguém, como eu vou falar, é atitude de nobreza, passageira, autoritária, prepotente? Escuta os áudios que você mesmo manda para as Pois é. pessoas que te servem. Dá uma ouvidinha de vez em quando. Sabe aquele WhatsApp que você mandou? Que nem, por exemplo, tem o Luciano Praciano aqui, ó. Acabou de fazer um comentário, Lu. O Luciano é um dos caras que eu conheço que está sempre assim, ele começa a frase no WhatsApp dando risada. Ele está sempre sorrindo, dando risada. Quer dizer, é uma leveza de espírito. Então o Luciano pode ouvir os áudios dele tranquilo, que ele não vai se arrepender de nada, porque ele está sempre ali. Aliás, o Luciano é um cara que me ajuda muito, que ele me corrige, ele me faz ponderações. Às vezes ele fala algo que é contrário ao que eu penso, mas eu pondero e falo, não, o Luciano tem razão. O que eu pensava, eu estava errado nisso. Então, o Luciano mesmo é uma figura que quem conhece ele, o Ronaldo Ocala, quem é amigo dele, ele sabe o que eu estou falando. Quem ouve os áudios dele no WhatsApp, ele começa já sorrindo. Ele começa rindo já. É incrível. Então, são atitudes assim que nós temos que potencializar em nós e ir combatendo o velho homem. O velho homem de realeza, o velho homem de prepotência, de capacidade de corrigir os outros de uma maneira desagradável. Quer descobrir se você tem realeza dentro de você ainda? Como eu falei do áudio, ouve os áudios que você manda, observa o rosto das pessoas quando você corrige elas. Como é que elas estão reagindo? Elas estão felizes ou elas estão se sentindo constrangidas? Ou se sentem humilhadas, ou se sentem menosprezadas? Isso diz muito não só de como a pessoa responde, né, a uma, vamos dizer assim, uma provocação, mas diz muito e principalmente como nós estamos agindo, a nossa atitude. Quer dizer, isso mostra o meu tamanho. Se eu faço alguém se sentir inferiorizado perto de mim, não é porque a pessoa às vezes é inferior, sabe? É porque eu que me acho grande demais. E quanto maior como é que é maior o tamanho da pessoa que se sente, maior é a queda, né? Não é esse o ditado popular? Quanto mais a gente se acha, maior vai ser a nossa queda, sabe? Quanto maior a escada que a gente sobe para poder subir lá no pedestal, quando essa escada alguém tirar ela do apoio e a gente cair de cara assim no chão, ó, a queda vai ser demorada, dolorida e constrangedora.
Vamos, a Denise está descrevendo aqui, ó. Me identifiquei falando agressiva com atendente de telemarketing das operadoras, é verdade. Às vezes a gente fica mesmo, né, enjoado. Ah, não me liga mais não, por favor, oferecendo produto, eu não quero comprar, tal. Mas a coitada da moça está lá trabalhando, tentando ganhar o pãozinho dela de cada dia. E se ela não vender, ela vai ser mandada embora. E às vezes ela tem filho para cuidar e tudo mais. Então, assim, você não precisa comprar o que a pessoa está te vendendo, mas você não precisa tratar mal a pessoa. Não faça isso. Do outro lado tem uma mãe, tem uma filha, tem uma irmã, tem uma pessoa às vezes está doente, está com alguma dor, está trabalhando ali para lutar, ganhar o seu pãozinho. Então, vamos olhar para as pessoas com mais amor, com mais caridade, com mais respeito. Quando você vê alguém falando algo que você considera errado ou alguma informação equivocada, não corrija ela em público. Isso só serve para te demonstrar quem você é e não quem ela é. Isso só mostra que dentro de você habita aí alguém ainda desprovido de qualquer tipo de sensibilidade. Então, você quer corrigir alguém? Pode corrigir. Corrija, mas chama a pessoa no canto. Fale de maneira amorosa, respeitosa. Não constranja ela perante as pessoas. Você quer ver a coisa mais trágica? Então, uma coisa aconteceu com a gente uns anos atrás aí. É a pessoa querer corrigir a gente em rede social. A Estela fez uma palestra uma vez com um tema e veio uma pessoa até do meio espírita e corrigiu lá publicamente. Onde já se viu escrever isso? O jeito certo de falar é esse. Quer dizer, mostra uma prepotência, uma pobreza de espírito tão grande, assim, que é lamentável, a gente é de dar pena da pessoa, porque ela não soube agir com leveza, com discrição, com humildade. Talvez a pessoa até estivesse certa, depois nós fomos pesquisar para ver se a gente realmente estava certo, e nós descobrimos que a pessoa estava errada. Quer dizer, olha que coisa, né? A prepotência ainda com, desculpe o termo aqui, com imbecilidade junto, porque você é prepotente, mas não sabe o que está dizendo. Porque depois nós fomos pesquisar e nós vimos que a afirmação que a Estela fez está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, daquele jeitinho que a Estela divulgou. E aí a pessoa veio corrigir, aí eu falei assim, olha, então você vai ter que pedir para fazer uma revisão. Eu também acho que não fui muito humilde, não, né? Você vai ter que pedir para fazer uma revisão no Evangelho segundo o Espiritismo, que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito dessa forma. E aí a pessoa ficou um pouco desconcertada, meio sem graça, ainda deu uma retrucada lá, mas assim, enfim, isso mostra uma pobreza de espírito, que a gente não sabe extrair o principal. A gente se pega nos detalhes, tenta descredibilizar um trabalho feito grandioso por conta de um pequeno detalhe. É aquele indivíduo que joga fora um prato de comida inteiro porque encontrou o arrozinho queimado no canto, sabe? Então, isso é atitude infeliz, fazer isso. Você desconsidera um prato cheio, muito bem feito, caprichadinho. Ah, mas tem um arroz queimado ali. Ah, mas eu vi uma cebola ali que tá preta, ela não tá bem, não foi bem frita, não. Olha a nobreza terrena aí. Nobreza divina, nobreza celestial é nobreza de caráter, é nobreza de humildade. Nós vamos aprender isso um dia, não é? Nós estamos em busca disso. Tem um comentário de uma irmã aqui, a Ana Lúcia Aragaki, que pode servir para tantas pessoas, gente. A Ana diz assim: bom dia. Quando tem entendimento é fácil descer os degraus, mas convivo com uma pessoa que não aceita quando eu falo. Olha, isso que ela falou, você pode viver isso. Seu marido, seu filho, sua esposa. Então a Ana tá matando a charada no final, quando ela diz assim: a pessoa não aceita quando eu falo. Fala, ô Ana, você já viu algum rei e rainha baixar a cabeça? Eles não abaixam. Como que você vai ensinar essa pessoa? Se é que a gente tem gabarito para ensinar, mas são situações gritantes que a gente tenha mais para dar. Então, como você pode doar para essa pessoa um ensinamento? Dando exemplo. Meu Deus, mas vai passar a vida inteira assim? Vai. Porque se você fala, a pessoa vai contra, ela não te pega como um auxílio, ela te pega como um inimigo. Porque o rei e a rainha é assim. Reis e rainhas, quando alguém não tem o mesmo ponto de vista deles, hoje que existe a tal da democracia, não é democracia, como que fala aquilo que os grandes apertam as mãos lá, Luciano? Tem uma palavra para isso. Ô Lu, ajuda aí. Diplomacia. Diplomacia. Hoje existe diplomacia. Antigamente, quando se refere a rei e rainha, não existe. O que ele fala é lei, é regra, é ordem, pronto, acabou. Então, esse rei e essa rainha ainda existem dentro de nós. E depende do nível que a pessoa ainda é desse rei e rainha, não existe diplomacia de conversa.
Existe o que eu falo, do jeito que eu ajo, é o que está certo. Então, essa pessoa, você só vai realmente conseguir conversar com ela dando exemplos. Porque a sua fala vai fazer você virar inimigo. E você conviver com o inimigo é muito ruim. Então, é dessa maneira que você vai conversar com essa pessoa. E todos os outros que estão aqui, que muitos convivem com o patrão, com o gerente, com o colega de trabalho, que são verdadeiros reis, e não dá realmente para fazer muita coisa, não. É dar o exemplo, que é muita coisa, né? O exemplo grita muito mais que as nossas palavras. E vou dizer um negócio para você, viu, Ana? Às vezes a pessoa que você está corrigindo, ela também acha que você se sente uma realeza, sabe? Então é muito difícil a gente ajudar assim ou corrigir alguém, porque às vezes a pessoa também se acha ultrajada. Ele fala, tá me querendo me humilhar. Quem que essa rainha pensa que ela é aí para ficar me corrigindo, sabe? Então é muito complicado. Por isso que a humildade é um exercício que nós temos aqui que obrigatoriamente correr atrás com muita força, porque é o que vai garantir para nós pelo menos um pouco de paz de espírito, né? A Nasa Martins está comentando aqui que vê muito isso, né? Essa questão de corrigir os outros nos grupos espíritas. Muitos pedindo ajuda, escrevendo errado, mas dando para entender o pedido. Em vez de ajudar, tem quem queira ensinar a escrever. Pelo amor perdendo tempo precioso que poderia fazer o socorro necessário para aquele irmão. Quer dizer, será que nós, como espíritos, estamos na condição de... Como é que é o Pasquale, né? O professor Pasquale, que faz correção de língua portuguesa. A palavra é desnecessária. Então aí você pensa, você está num grupo espírita, a pessoa está lá às vezes digitando rápido porque ela está desesperada, está com depressão, está aflita. Você vai corrigir o português dela? Você vai corrigir que ela não pôs uma pontuação adequada? Cadê o entendimento? Cadê a bondade basilar? Não precisa ser uma bondade de Chico Xavier, não. A bondade mínima de você se colocar no lugar do outro e entender o desespero dele. Meu Deus, não façamos isso. De jeito nenhum. Ainda mais num grupo espírita que entram pessoas de outras religiões. A pessoa olha e fala, nossa, esses espíritos aí são uma figura, hein? Eles pregam bondade, olha o que eles fazem um com o outro aí. Meu Deus. Então, gente, nós que somos espíritas temos a obrigação não de ser melhor que ninguém, mas de cada dia ser um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Dia a dia, subindo um degrauzinho pequenininho, pouco a pouco, para que a gente, então, tenha a autossatisfação de viver. O mundo de regeneração pede pessoas que têm esse engajamento. Engajamento de bem coletivo. Porque o bem só meu é um bem egoísta. Agora, o bem do próximo, o bem de todos, é o bem verdadeiro. É a realeza, não terrena, é a realeza divina. É a realeza que nós vamos, então, encontrar quando a gente chegar no mundo espiritual. Então, eu desejo muito que todo mundo está aqui, quando desencarnar e retornar ao mundo espiritual, possam encontrar assim, poxa, que legal, até que aqui não é muito diferente, não, do que eu estava experimentando lá. Até que aqui a atitude das pessoas com quem eu convivo não difere muito daquelas que eu fazia enquanto estava lá encarnado. Então, que todos, eu desejo isso, que todos nós possamos não sentir muita diferença de quando estamos aqui para quando nós desencarnarmos. Imagina desencarnar e tá cheio de rei igual você. Todo mundo manda lá. Chega porque vai ser no umbral, né? Todo mundo manda. Chega lá em zonas umbralinas, tá todo mundo lá de tapete vermelho, tudo sujo, né? Porque o umbral é uma podridão, uma sujeira. Servir você lá. E eu vou ficar chamando outros reis. Por favor, vem cá me trazer um copo de água aqui. Pá, vai te catar, pai, vai. Quem é rei aqui sou eu. E quando mora na mesma casa um rei e uma rainha? Vixe Maria, aí ferrou tudo. Vamos que vamos. Aí a coisa complicou. Bom, encerramos aqui hoje o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. E a notícia boa que a gente fica sempre comemorando, né? Semana que vem nós vamos estudar esse aqui, ó. Há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 3º. Aqui a câmera nossa não tem foco automático. Tem um desenho para esse, não esquece, fazer o cartazinho com o meu desenho, né? Então, nós vamos falar sobre isso semana que vem. O nosso 17º Evangelho na Rede. Semana que vem, então, vai ser já a primeira terça-feira de maio. Vamos ver quando vai ser. Vai ser dia 4 de maio. Que beleza, hein? Já estamos vencendo mais um mês aí. Então, não percam, semana que vem. Evangelho número 17, iniciando o capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai e diferentes estados da alma na erraticidade. O que será que é erraticidade? Ainda vamos falar disso semana que vem. Mas agora a gente convida você para o nosso momento aqui de oração final, para finalizar o nosso estudo dessa manhã. Senhor Jesus, divino amigo, divino mestre, estamos muito contentes de poder estudar um pouquinho mais as lições do teu evangelho de amor, do teu evangelho de entendimento,
Nós agradecemos a oportunidade de, ao lermos as mensagens, podendo, então, junto com essa leitura, fazermos reflexões que possam, então, nos acrescentar, nos potencializar como espíritos em busca de evolução. Cada vez mais nós comprometidos, mestre, em dedicarmos mais as nossas energias para que então sejamos mais mansos, mais pacíficos, mais humildes. Quero abençoar cada pessoa dessa corrente, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa grande rede mundial de computadores, agradecendo a todo o suporte que nos é dado, de todas as formas, de todas tantas pessoas, tanto daqueles que nos assistem, ficam ali quietinhos, não falam nada, mas emitem as suas boas vibrações. Aqui quem está assistindo ao vivo, aquelas pessoas que assistem em outro horário e que recebam o nosso abraço, recebam a nossa gratidão, a nossa bênção. Senhor Jesus, queremos dedicar aqui um pouquinho só das nossas boas energias para iluminar os corações das pessoas que se sentem aflitas, daqueles que estão doentes com Covid, daqueles familiares que se sentem extremamente preocupados com esse quadro, né? Às vezes muitas pessoas em quadros graves. E queremos abraçar também aqueles que eventualmente retornaram ao mundo espiritual com a nossa bênção, a nossa saudade, o nosso carinho. Abençoar as pessoas que estão deixando aqui seus filhos, seus parentes, seus compromissos, os seus sonhos, que eles possam dar continuidade na vida imortal do espírito imperecível, no mundo dos espíritos, buscando continuar o seu trabalho, mesmo que não aqui, mas que possam continuar nessa crescente, nessa jornada infinita da nossa evolução. Senhor Jesus, abençoe todos os brasileiros, todas as pessoas do mundo que nesse momento perecem pela Covid. Peço aqui uma dedicação especial aos nossos irmãos lá na Índia, que estão passando por uma grande crise sanitária por conta do Covid. Que nós possamos direcionar esses nossos irmãos que estão do outro lado do mundo, mas que estão unidos conosco pelos nossos corações de irmãos que somos. Deus nosso Pai, amigos espirituais, gratidão por nos permitirem estarmos aqui mais uma semana, que possamos receber a bênção de estar aqui novamente na próxima semana, cada vez mais entusiasmados em estudar o Evangelho, a fim de que nós nos tornemos efetivamente, um dia, realezas no mundo espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoe nós todos, hoje e sempre, e que assim seja.